Muito obrigado, muito obrigado. As leis mentais existem e existem muitas pessoas que conseguem utilizar as leis mentais e prosperar na vida. Será que você não sabe usar as leis mentais ou será que você não consegue conquistar as coisas boas da vida usando leis mentais porque existe alguma coisa que impede? Não tem como não saber usar as leis mentais, são bem fáceis. É o teu pensamento, é concentração mental, é algo extremamente simples de usar. As leis mentais são coisas bem fáceis de serem utilizadas. Então, por que você não consegue conquistar coisas boas da vida usando as leis mentais? Dr. Masaru Taniguchi diz assim: além da vontade de ser saudável e feliz, existe dentro do ser humano certo gosto de lamentar a infelicidade. As pessoas reclamam, as pessoas lamentam, é porque no fundo gosta de lamentar e gosta de reclamar. Além da vontade de ser saudável e feliz, existe dentro do ser humano certo gosto de lamentar a infelicidade. Prova disso é que muitas pessoas apreciam assistir filmes, peças trágicas. O hábito de lamentar a infelicidade é a ideia infeliz, é a semente da infelicidade que você planta. Toda vez que você reclama, você lamenta, você está semeando uma semente da infelicidade. Querer ser saudável e feliz é uma vontade que todas as pessoas têm. Mas a mente do hábito, ou aquela ideia, aquela semente que você planta ao reclamar, ao lamentar a infelicidade, é mais forte que a vontade de ser saudável e feliz e cria doenças e cenas trágicas na sua vida. Por isso, para ser verdadeiramente feliz e saudável, é preciso eliminar todo o hábito de lamentar a infelicidade. Quando estiver doente, quando estiver com problemas, analise seus sentimentos e atitudes. Se você está doente, é porque de alguma forma ou em certo grau houve a intenção de adoecer, fazendo com que a força vital se manifestasse parcialmente ou distorcidamente como doença. Analise sua mente e verá que existe dentro de você um ente covarde, a ilusão, a vontade de obter compaixão, desejo de fuga dos problemas, tendo como pretexto uma doença, uma desculpa. Você quer achar um pretexto. Se lhe for recomendado repouso nessas situações, será como alimentar esse ente covarde, esse outro eu, fortalecendo-o. Neste caso, se você trabalhar com uma pessoa normal sem atender às exigências desse ente covarde, a doença sairá da cena. Por que isso acontece? O que é esse ente covarde que provoca doença, provoca infelicidade na sua vida? O ente covarde é a forma criada pela mente em ilusão, como diz na Sutra Sagrada. A mente em ilusão profunda dá a forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa, ou seja, é uma crença errada, um hábito errado que você tem dentro de si, achando que é reclamando, achando que lamentando vai conseguir mudar a sua vida. A doença, problemas na vida, é a imagem falsa criada pela ente covarde, o eu falso, que é a mente ilusão, como diz na Sutra Sagrada. A mente ilusão profunda dá a forma, ou seja, cria o problema, cria uma situação infeliz de doença, de pobreza, de dificuldade. Quando perceber que o ente covarde não existe porque é uma imagem falsa, porque ela é fruto de uma crença errada, fruto de um pensamento, não é um personagem real, ela desaparece. Quando desaparece
o ente covarde, que é o criador dos problemas, das doenças, desaparece a doença. A isso Jesus Cristo disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Ao conhecer que há esse ente covarde, esse eu falso, não existe, porque é a mente ilusão profunda. Quando você percebe isso, quando você conhece essa verdade, a imagem falsa desaparece. Por isso que conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. A ilusão, além de criar cenas trágicas na sua vida, também impede que a força vital se manifeste totalmente, porque ela encobre a força vital. Por isso que está na Sutra Sagrada, desejando purificar o mundo da projeção, deseja melhorar de vida, quer que aconteça coisas boas, deve purificar a matriz da mente e eliminar as nódulas da ilusão. São duas coisas: purificar a matriz da mente e eliminar as nódulas da ilusão. Quem é esse eu falso que cria cenas trágicas na nossa vida? O subconsciente está sempre formulando algum pensamento devidamente do hábito e da tendência. É o hábito de reclamar, hábito de lamentar. Algumas pessoas habitualmente pensam, ou seja, falam em doenças, outras reclamam e falam mal dos outros. Quem é o eu falso? O eu falso é a somatória, é a soma dos pensamentos habituais, ou seja, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, que são coisas aparentemente imperceptíveis, que constitui o ente covarde, o eu falso, que cria a doença, a infelicidade, insucesso e vícios nocivos. Como o eu covarde, esse eu falso, cria a doença, cria a infelicidade, cria o insucesso, vícios prejudiciais a nós. Só podemos criar as coisas neste mundo através da lei da causa e efeito ou pela utilização das leis mentais. O universo está repleto da força criadora, que se manifesta nesse mundo como lei, ou seja, manifesta como lei da causa e efeito. Através dessas leis é que todas as coisas são criadas. Portanto, só podemos criar qualquer coisa utilizando a lei, isto é, as leis mentais. Por isso, mente covarde, o eu falso também utiliza dessas leis mentais, ela utiliza de forma sutil, imperceptível e cria coisas ruins a você. Você tem desejo de usar as leis mentais e criar coisas boas, criar saúde, alegria, felicidade. Mas o outro eu faz coisas que eu não desejo. Como disse o Paulo, existe um outro eu que faz coisas que eu não quero fazer. E é exatamente isso que faz o eu falso, o eu covarde. Ela utiliza também das leis mentais para poder fazer essas coisas. O eu falso toma conta da sua mente e usa as leis mentais para criar coisas ruins para você. Por isso, você deve tomar a conta da sua mente para não deixar o eu falso usar as leis mentais e criar coisas ruins, coisas nocivas para você. Como é que se faz isso? Você tem que concentrar a mente. Para tomar a conta da sua mente, deve concentrar a mente em coisas boas, alegres, gratas e felizes. Ou seja, você tem que ter foco em coisas boas, coisas alegres, coisas gratas, coisas felizes. Se nossos pensamentos estiverem sempre se alterando, pensando coisas variadas, coisas boas e ruins, é o mesmo que querer fotografar com câmera em movimento. A imagem filmada não será nítida. Por isso, pensar agora na saúde, hoje no sucesso, amanhã no insucesso,
não criará nem saúde, nem sucesso. Ou seja, o que acontece é que a mente do hábito, o eu da ilusão, ela é bem focada. E você não é focado. Portanto, você tem que concentrar a sua mente. Você tem que ter foco em coisas boas, em coisas alegres, coisas gratas e felizes. Como é que se faz isso? Treinando a tua mente. Não existe outra forma. É preciso exercitar. É preciso focar a lente mental numa única direção por um bom tempo para que as coisas surjam para nós. Deve treinar a mente a ter foco na gratidão e na alegria. Tem um vídeo gravado no ano passado, os 2 treinamentos mais essenciais para você ter uma vida próspera e feliz, que é o exercício da gratidão e exercício da alegria. Os alunos do grupo da Caminhada da Prosperidade praticam exercícios. É preciso treinar, não adianta conhecer, saber intelectualmente, ser positivo. Não adianta saber que precisa ser alegre. Você tem que treinar a ser alegre. Você tem que treinar a ser grato. Você tem que exercitar. Não existe outra forma. Por que às vezes a oração não dá certo? O Dr. Massar Tarigut respondendo diz assim: uma oração de apenas 15 minutos pode ser anulada pela atitude mental das 23 horas e 45 minutos seguintes. Ou seja, a oração não é atendida porque o tempo de concentração mental de uma oração é muito curto. Geralmente é 15, 30 minutos ou máximo 1 hora. Mas e o restante dos 23 horas do dia? Você foca em outras coisas, não consegue concentrar, manter a mente focada em uma única direção. É preciso treinar, não existe milagre. Por que a mentalização, a oração não é atendida? Uma das razões é pouco tempo de oração, pouco tempo de concentração. Tanto a oração como o Shinsokan são um tipo de concentração mental para focalizar a imagem do que se deseja. A segunda razão por que uma oração não é atendida é porque ora de forma errada, concentrando-se nas tragédias. As pessoas que oram a Deus de forma triste, a chorar ou revoltadas, concentram as suas mentes nas tragédias. Orar, ou seja, concentrar desse modo, equivale a fornecer as leis universal ou ao eu falso o molde para a criação das tragédias. A terceira razão é que são impedidas pelas amarras mentais, pelo eu falso, que impede a ação da força criadora. Além disso, cria tragédias. A mente em ilusão profunda, ou seja, o eu falso, dá forma a essa crença e cria uma imagem falsa que é a tragédia. As amarras mentais, ou seja, o eu falso, impede a ação das leis mentais. De todas as coisas que impedem a manifestação de coisas boas, a mais poderosa são as amarras mentais. O que atormenta o eu, desconcentra você, a sua mente, tira o foco e impede a criação de coisas boas são as amarras mentais. O sentimento que mais amarra, mais segura, mais prende é quando você tem ódio, mágoa, ressentimento, algum sentimento de culpa, porque você concentra a mente, fica lembrando da raiva, do ódio, do sentimento de culpa toda hora, todo instante. Você concentra a sua mente de forma imperceptível. Quanto menos você percebe, você já está pensando naquela situação ruim. Enquanto não perdoar, reconciliar com os outros ou consigo mesmo, estará amarrando a si mesmo e não será livre. O que é reconciliar consigo mesmo? Muitas vezes a gente fica lamentando que não consegue fazer, que não fez as coisas direito. Para de lamentar.
Não é que você não fez direito. Você tem hábito de pensar de forma errada. Você tem que corrigir através de treinamento, de exercício. Basta fazer isso. Muitas pessoas conseguem sair dessa situação praticando os ensinamentos da Seichonen. São milhares e milhões de relatos das pessoas que praticaram o ensinamento da Seichonoye e saíram das crises financeiras, crises de relacionamento, etc. O filme mental fica parado exibindo a mesma cena quando você tem a mente covarde, esse eu da ilusão que amarra a sua mente. Por isso, não surgem oportunidades de progredir na vida. Esse é um fato comum entre as pessoas que têm algum ressentimento, mágoa. Parece que fica estacionária, fica patinando, como o carro que está atolado num barro, fica patinando no mesmo lugar. Isso porque o filme mental não avança, porque esse ente, esse eu da ilusão, o eu falso, impede o avanço do filme mental. Se quiser progredir, melhorar de vida, portanto, deve avançar o filme mental. O que prende o filme mental? São as amarras mentais, porque amarram o filme mental e faz com que fique projetando a mesma cena, cena de dor, cena de infelicidade. As amarras mentais são como sujeiras que impedem que esse filme avance. Você utiliza a lei mental, mentaliza coisas boas, mas não aparece porque o filme não avança, né? Porque você não sabe utilizar a lei mental. Por isso que eu tenho certeza absoluta que as pessoas em geral sabem utilizar as leis mentais, mas muitas pessoas perguntam: como é que eu faço para usar leis mentais? O seu problema não é não saber utilizar as leis mentais, é porque existe algo que impede que você utilize as leis mentais, algo que impede que o filme mental avance para projetar aquilo que você imaginou, aquilo que você desejou, aquilo que você projetou obter na vida. A amarra mental segura, prende e não deixa avançar o filme mental. O objeto que você desejou, o sonho, está aqui, mas o filme não avança, então fica projetando a mesma cena. Ao libertar a mente das amarras mentais, há a projeção de novas cenas do filme mental que você elaborou através das leis mentais. Quando você avança, vai desaparecer, não é que desaparece, o filme avança, é como num filme mesmo na televisão, surge nova cena de alegria e felicidade. Aquilo que você elaborou através das leis mentais aparece. Não é que você não sabe usar, é que não aparece porque o eu falso, o eu da ilusão, segura o avanço do filme mental. Não deixa a força da vida agir para movimentar a sua vida. Liberte-se do eu falso e das amarras mentais para poder mudar o destino através das leis mentais. É o que diz na Sutra Sagrada. Enfrentai a imagem falsa com a de Sou, com a sua natureza divina, com o seu Filho de Deus que habita dentro de você. Enfrentai a treva com a luz, além do de Sou, além da sua perfeição interior, além do eu, Filho de Deus, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da perfeição, nada existe que destrua a imperfeição. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Ensinai a eles a perfeição da vida. Ensinai que a natureza divina da vida é próprio Deus e é perfeição, ou seja, você é um filho de Deus perfeito.
Quando todas as vidas do universo e todos os espíritos do universo virem esta verdade, despertarem para esta verdade e destruírem todas as ilusões mentais, as quais constituem a causa de todos os sofrimentos, os deuses do céu farão chover coros da verdade, os seres vivos todo deste mundo verão a luz, desaparecerão todos os embaraços, e este mundo, assim como é, será o reino da luz. Portanto, a missão daquele que conheceu a verdade é ensinar os outros a despertarem para esta verdade, para que todas as ilusões mentais, todos os eus falsos sejam destruídas, sejam anuladas, e quando isso acontecer, vai manifestar o reino de Deus ou paraíso aqui no mundo terreno. Como libertar-se das amarras mentais, ou seja, do eu falso, do eu da ilusão? Conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, verdade vos libertarás. É o que está escrito na Sutra Sagrada. As forças maléficas, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer, não são forças que realmente existem de modo objetivo. Nada mais são que dores criadas em nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente. Disse ilusão, disse pecado, por encobrir a natureza divina do homem. Ilusão e pecado é a mesma coisa, é o que está escrito na Sutra Sagrada. Nas doutrinas que admitem Buda, chama-se a isto ilusão. Ilusão é quem segue o budismo. Nas doutrinas que admitem Deus, chama no pecado, ou seja, ilusão e pecado é questão de termo utilizado conforme a religião. Como libertar da ilusão? É preciso conhecer a verdade. Conhecer a verdade é conhecer o que é ilusão. O que é ilusão? Se nós olharmos a nossa linha do tempo, vamos ver que existe uma linha do agora. A partir dessa linha para trás, é uma linha do tempo que afasta, que é o ontem, o anteontem, uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, 10 anos atrás, 100 anos atrás. Tanto é que a gente fala um dia atrás, uma semana atrás, ou seja, é uma linha do tempo que está afastando de nós. Ilusão é você viver nessa linha do passado, a linha do tempo que afasta de você. Por isso que é pensamento invertido, como está na Sutra Sagrada. É pensar que existe o que não existe mais, porque é o que já passou, é o passado. É o mundo do fenômeno, o mundo fenomênico. É um mundo fenomênico, um mundo perceptível pelo nosso sentido, é um mundo que se afasta na linha do tempo. Um rastro, uma sombra deixada pela vida. O rastro, uma hora vem o vento, a chuva e apaga. É o mundo da transformação, porque não é um mundo estável, não é a realidade. É o mundo da preocupação, o mundo da instabilidade, insegurança e angústia, porque se você vive aqui, vive essa situação angustiante, é onde você cometeu erros e fracassos e besteira. Mas quando uma coisa aparece no mundo fenomênico, ela desintegra, ou seja, a causa, o pecado, a ilusão, o pensamento que criou, desintegrou, acabou. Não há mais nada a fazer, deixa ir embora. Isso é conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade, você se liberta desta ilusão do eu falso que vive na linha invertida do tempo. Você pode mudar o seu destino, segundo a mente, segundo a oportunidade, segundo a necessidade manifesta no corpo e no ambiente variadas situações. Porém, a vida ensina adoece, a vida ensina morre. Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. O destino atual é a concretização do pensamento do passado. Você pode projetar outro destino hoje.
contemple, concentre a sua mente na sua natureza divina. Filho de Deus, perfeito, livre e provido de tudo. Como é que se faz a concentração mental? É através da meditação Shinsokan. O homem, sendo filho de Deus, possui a liberdade de escolha quanto ao destino, o tipo de vida quer viver. Renasça hoje, aqui e agora, como filho de Deus, ore da seguinte forma: renasci hoje como filho de Deus, por isso jamais voltarei a adquirir maus hábitos. Anula esse eu. Quando você anula esse eu da ilusão, você renasce para o eu verdadeiro, eu de só. Renasci hoje como filho de Deus, renasci eu como filho de Deus. Por isso, jamais voltarei a adquirir maus hábitos. Ore, concentre a mente, mas não é um minuto. Você sabe usar ou existe algo que não deixa usar as leis mentais? É o tema do vídeo de hoje. Por que você não consegue conquistar as coisas boas da vida usando as leis mentais? Creio que você encontrou a resposta. Creio que você sabe usar as leis mentais, mas existe algo que não deixa usar as leis mentais, que é o eu falso. Liberte-se do eu falso e aprenda a conquistar. Aprenda a manifestar as coisas boas da vida usando as leis mentais. Muito obrigado, muito obrigado.